Com isso, a gente vai avançar bastante na vigília, que é o principal, é a leitura do livro de Ruth. Então, vamos lá. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá, amém? Guarda isso, meus irmãos, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimelé, e de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom, Efrateus, Belém de Efrata, amém? Efrateus, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 12 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido, quer dizer, tenham novos maridos, que eram viúvas. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo, ou seja, nós vamos voltar para Belém de Judá. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai-me, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, e ainda que essa noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos essa noite, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ias por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Eterno se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então vocês observam, meus irmãos, que Orfa voltou para Moabe e para os seus deuses. Ruth se apegou a Noemi. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, irmãos, veja bem aqui um ponto. Ruth era moabita, não era israelita. E ela diz que o povo dela agora não é o povo de Moabe, é o povo de Israel. E o Deus dela agora é o Deus de Israel. Então, o que que Ruth está fazendo? Ruth está olha bem mesmo, ele está se enxertando na oliveira que é Israel. Noemi é como se representasse Israel e uma representante de Israel, de Belém de Judá. E Ruth se enxerta. Ruth é moabita, Ruth é estrangeira, mas Ruth agora quer fazer parte do povo e ter o Deus de Israel como seu Deus. Então guardem isso, meus irmãos. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto,
se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvido a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa dela, diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que me chamarias Noemi? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou e com ela a Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Então, queridos, veja bem, nós vemos aqui um ponto, amém? Que Ruth, ela vai agora, né, seguir o Deus de Israel e ser do povo de Israel. Amém? Vamos lá, Ruth capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido. Nós vimos lá, meus irmãos, que o marido dela era de onde? De Belém de Judá. Amém? Efrateu. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém. Vocês vejam, meus irmãos, Boaz também era de Belém. Boaz de Belém. Quem era a outra pessoa que nasceu em outro pessoa, né? Outro homem que nasceu em Belém? Ora, se você for lá em Mateus capítulo 2, verso 1, diz assim: E tendo nascido Yeshua em Belém de Judéia, no tempo do rei de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Boaz, nós vamos ver no curso do livro de Ruth, que representa Yeshua no campo profético. Amém? Noemi e Ruth, nós vamos ver já já quem elas representam. Então vamos caminhando. Você observa que Boaz, ele é de Belém, amém? Da família de Elimeleque, que é a família de Belém. Era da família de Elimeleque. Que nós vimos isso no capítulo 2, no capítulo 1. E era Efrateu. Inclusive uma profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Se observe, irmãos, que Miqueias 5:2 está falando de Yeshua. É a profecia que o Messias, fala que o Messias nascerá em Belém Efrata. É um texto, né, do profeta Miqueias que é perfeito. Quem quiser se candidatar a Messias tem que nascer em Belém de Judá. E exatamente Yeshua nasceu em Belém de Judá e Boaz era de Belém de Judá, meus irmãos. Amém? No livro de Ruth, nós vemos que Boaz era de Belém de Judá, Miqueias profetizou que o Messias era de Belém de Judá e Yeshua nasceu em Belém de Judá. Boaz, mais uma vez, representa Yeshua HaMashiach no livro de Ruth. É profético. Vamos em frente. E Boaz disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles:
o Senhor te abençoe. Veja que o tratamento de Boaz se assemelha muito ao tratamento que Yeshua fala com os seus apóstolos depois da ressurreição. Amém? Ali nós vamos ver no livro de João, capítulo 20, meus irmãos, como está na tela aí, diz assim, quando Yeshua ressuscitou, no verso 19, diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam, ou seja, as portas estavam fechadas, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Yeshua, ou seja, atravessou a parede, e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Usou o mesmo tratamento que Boaz usou quando falava com os seus segadores. Só que os discípulos de Yeshua, como Yeshua falou, também são segadores da seara do Eterno. Amém? Então vamos continuar, meus irmãos, aqui no verso 5. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Amém? Então você observa que o Boaz chega para Ruth: não vá para outro campo, não vá para outro aprisco. Isso lembra quem, irmão? Yeshua falando exatamente conosco, ali em João capítulo 10, quando ele diz, irmãos, no versículo 7, ele, até o verso 12, quando ele diz assim: tornou, pois, Yeshua a dizer quem? Para os apóstolos, para os discípulos: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, achará pastagens. Então ele está dizendo para as ovelhas: "Ó, não vai atrás de outros, não. Vem atrás de mim." É o que Boaz está falando aqui. Amém? Ele está dizendo, aleluia. Ele está dizendo aqui, ele diz: ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo. No verso 8 do capítulo 2. Nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Fica no meu grupo, fica no meu aprisco. Louvado seja Deus. Você já deu para perceber, irmãos, que Ruth é quem? Ruth, tudo indica que é o quê? A igreja que será arrebatada. A noiva do Cordeiro, não é? Porque a gente vai ver detalhes assim muitos específicos dessa relação de Ruth com Boaz. Veja bem, irmão, olhe bem. Ele diz assim para os seus segadores, né? Os teus olhos estarão atentos no campo que cega. Ah, não, para ela, para Ruth ainda. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dê ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Irmãos, observe o cuidado que Yeshua tem conosco também. É o cuidado que Boaz está tendo com Ruth, meus irmãos. Verso 10. Ruth representa, você já está percebendo, que é a noiva do Cordeiro. Então ela caiu sobre o seu. Só veja bem, irmão, a noiva do Cordeiro, o que ela disse lá no capítulo 1? O teu povo é o meu povo. Ela já não é de outro povo, ela é do povo de Israel. A noiva do Cordeiro que se encontrará com Yeshua nos ares, ela tem que seguir a Torá, tem que seguir as palavras de Yeshua. Então a gente vê isso aí muito importante, né, querido? Vocês se lembram lá do capítulo 1, que ela diz: o teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Amém? Veja bem. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Então quer dizer, ela agora está se prostrando
Amém? Sendo eu uma estrangeira. E a gente vê, meus irmãos, quantos que hoje fazem parte da noiva do Cordeiro se prostraram diante de Yeshua. Aqui em Lucas capítulo 7, quando ele estava ali comendo na casa de um fariseu, no verso 37, uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Então, quer dizer, se prostrou diante dele, e aqui nós vemos que ela também se prostrou diante de Boaz. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que não conheceste. Olha só, viu para um povo que não conheceste. E nós hoje estamos enxertados num povo, e agora fazemos parte desse povo, porque nós somos quem? Nós somos a Ruth profética. Aleluia. Verso 12. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas tiveste a abrigar. Por isso que nós hoje nos abrigamos, nós estamos obedecendo o Shavuot e obedecendo a palavra do Eterno, estamos nos abrigando debaixo das asas do Deus de Israel. Nós fazemos que nem Ruth. Verso 13. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão e molhe o teu bocado no vinagre. Amém? E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda se lhe sobejou. Então a gente vê, irmãos, que ela vai comer do pão, molhar o seu bocado no vinagre, né, que é formado de uva, e também nós, em Pêssar, nós comemos do pão e bebemos o suco também da uva. Quer dizer, também tem um paralelo aí, que Yeshua no último jantar de Peça, ele serviu o pão e o vinho, vinho novo, né, que é o suco de uva, para os seus discípulos, que ali representavam a Ruth. Amém? Verso 15. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colhe e não a repreendais. Olha que cuidado que Boaz tinha com Ruth, e não é o mesmo cuidado que Yeshua tem com a gente, porque a gente, primeiro, qual foi por que Boaz está tendo esse cuidado com Ruth? Ele fala lá atrás, irmãos. Olhe bem, aleluia, ele diz aqui no verso 11: Bem sei que me contou quanto fizeste a sua sogra depois da morte do seu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que não conheceste. Então, quando ela vem para ser do povo de Israel e abandona suas idolatrias e vem cumprir Torá, o que aí Boaz começa a ter cuidado com ela? E é a mesma coisa nós. Quando a gente hoje cumpre Torá e palavra de Yeshua, e Yeshua tem cuidado com a gente. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém? E aqui diz, irmãos, também, e aí esteve, e verso 17, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, amém? E debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada, né, um cesto cheio, e tomou, e veio à cidade, viu sua sogra, o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje, onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, olha o detalhe, irmãos. Noemi vai falar agora
com Ruth o seguinte: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Remidor quer dizer redentor. Amém? Ele é um dos nossos remidores. E disse Ruth a Moabita: também ainda me disse: com os moços que tem te ajuntarás e até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontre. Então, a orientação de Noemi: não vá para outro aprisco, Ruth. Fica nesse aprisco. Mesma coisa, ela está em sintonia com a palavra de Boaz. No verso 23, assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. Irmãos, quando é que termina a cega do trigo? Vocês sabem, meus irmãos? A cega do trigo termina em Rosh Hashanah, na festa de trombetas. Então, na festa de trombetas, terminou a cega. Bem, é profético ou não é? Vamos lá. Ruth 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Olha, meus irmãos, acabou a colheita. Rosh Hashanah, noite de Rosh Hashanah. Amém? Noite de noite de festa de trombeta. Rosh Hashanah é festa de trombetas. Noite de festa de trombetas, ele vai padejar a cevada na eira. Aí o que Noemi fala para Ruth? Lava-te, pois e unge-te, e veste os teus vestidos. Ou seja, se prepara para que seja agradável a Boaz. E para nós, é, temos Ruth vai se preparar para encontrar Boaz. E nós temos que nos preparar para encontrar Yeshua. Lava-te. Se revela o quê, irmãos? Como que diz lá em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Unge-te. A unção vem de quê? Revestimento do Espírito Santo. E veste os teus vestidos também são as vestimentas da santidade e da obediência. Amém? E aqui, irmãos, a gente vê que o mais importante, prepara-te e vai na eira. Hoje é um momento importante. Mas aqui ela ainda diz para Ruth: porém, não te deis a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás, descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Então veja bem, irmãos, Ruth está dizendo para Noemi: tudo quanto me disseres farei. Noemi representa, irmãos, Israel. E o que Israel tem para nos dizer? Torá. Tudo quanto me disseres, tudo que a Torá me disser, farei. Olha que profecia mesmo. A noiva do Cordeiro obedece a Torá de Noemi. Aleluia. É profético. Verso 6. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Irmãos, veja bem, havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Irmãos, foi Boaz que veio a Ruth ou Ruth que foi a Boaz? O Ruth que foi a Boaz. E Yeshua vai estar nos ares. Ele vai vir aqui na terra ou a gente que vai encontrar com ele nos ares? É a gente que encontra com ele nos ares. Ruth encontra com Boaz, a gente vai ao encontro de Yeshua, como está ali em 1 Tessalonicenses, que a gente vai ver aqui. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos aqui examinar juntos, amados. Amém?
que a Ruth espiritual, que somos nós, vamos encontrar com Yeshua, nós indo até ele. Diz assim, ó, a 1 Tessalonicenses 4, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles aonde? Nas nuvens. A gente vai sair daqui para as nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ruth vai a Boaz. Nós iremos a Yeshua. É muito profético. E o detalhe, meus irmãos, que ela vem de mansinho. Esse de mansinho aqui também é profético. Por quê, irmão? De mansinho, de modo que ninguém percebeu ali da eira que ela estava ali. Da mesma maneira, quando a noiva do Cordeiro foi encontrar com Yeshua, ninguém vai perceber que ficou, vai perceber que a noiva foi. Amém? Porque ela vai, num abrir e fechar de olhos, como está ali em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá, irmão. É muita revelação num texto só. Amém? 1 capítulo 15, louvado seja Deus, verso 51. Louvado seja o nome do Eterno. Amém? Verso 51, que Paulo fala: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nós quem? Os salvos. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele está se referindo ao momento do arrebatamento, que os mortos estarão incorruptíveis e juntamente com eles encontraremos Yeshua nos ares. Mas isso será no abrir e fechar de olhos. E aqui fala que ela entra, ela vai até Boaz como? De mansinho, de modo que ninguém percebeu. É muita revelação. Aqui diz, irmão, qual é a hora do encontro? E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou. Eis que uma mulher jazia aos seus pés. Ué, o encontro de Ruth com Boaz é à meia-noite. Amém? À meia-noite Ruth se encontrará com Boaz. Então a gente vê aqui, irmãos, qual é o encontro da noiva com o noivo. Mateus 25 fala das virgens prudentes. Mas as virgens, Mateus 25, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando os postos, que desejaram todos e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí veio o esposo, saiu ao encontro. Meia-noite é a hora do encontro da noiva com Yeshua. Meia-noite é a hora que Ruth se encontra com Boaz. Muita revelação. Maravilha, né, meus irmãos? É o livro de Ruth, é a palavra profética. E disse ele: Veja bem, irmãos, para você, meu irmão, minha irmã, está enquadrado em ser uma Ruth, você tem que obedecer a Torá. Amém? Você tem que cumprir Shavuot, você tem que guardar Shabat, você tem que cumprir as palavras de Yeshua, nós temos que entrar no padrão do Eterno, que é o padrão Ruth. Amém? O padrão Ruth é aquela que agrada a Yeshua, agrada a Boaz, e nós temos que agradar a Yeshua. Amém? E é isso que é importante. E o padrão Ruth é aquela que diz: o teu povo para Noemi, que é Israel, é o meu povo. Ruth foi enxertado na oliveira. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 11, quando ele diz sobre nós, no verso 17, fala dos gentios. Amém? No verso 13 ele diz: porque convosco falo os gentios. Ou seja, quem não é israelita, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalta o meu ministério. E aqui ele vai no verso 17 e diz: se algum dos ramos, que são os judeus, foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, que é uma oliveira braba, nós, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, a oliveira é Israel. Então nós fomos enxertados. Ruth foi enxertada. Irmão, quem é enxertado na oliveira que é Israel tem que cumprir Torá. Não tem como. Se enxertado na oliveira, amém?
Isso é fundamental, meus irmãos. Isso é fundamental. Vamos lá, meus irmãos. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Amém? Ruth, serva de Boaz. Nós hoje somos servos de Yeshua, não somos? Mas naquele dia nós seremos a esposa de Yeshua. De serva, e Yeshua nos galgará a sua esposa. Hoje nós somos noiva. Amém? Ruth era serva e em breve será esposa. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então ela diz, irmãos, você veja bem, é Boaz que toma a iniciativa de botar a capa em cima de Ruth, dizer, não, eu vou te remir? Não. Ela que clama a Boaz para que venha se casar com ela. Da mesma maneira, nós é que temos que ir a Yeshua e dizer, Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer parte dessa noiva mística do Cordeiro. Aleluia. Então é isso que nós temos que chegar. Nós é que temos que tomar a iniciativa, meus irmãos. Amém? Se eu chegar e não quiser fazer a vontade dele, então não vai adiantar nada, porque ele não vai botar a capa dele sobre mim. Amém? Nem sobre nós. Aí ele diz a Ruth agora: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Ruth não foi para o mundo, como nós não podemos ir para o mundo, mas foi para Boaz, como nós temos que ir para Yeshua. Amém? Agora, pois, filha minha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, mulher honrada. Amém? Como nós também, o apóstolo Paulo fala ali, né, meus irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 11. Amém? Que ele diz no verso 2: Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Olha, mais claro do que isso, nós, a esposa de Cristo. Nós, como uma virgem pura, como Ruth também. Ruth aqui, apesar dela ser viúva, ela foi chamada por Boaz como uma mulher virtuosa. É uma mulher pura. Amém? Uma mulher virtuosa. Louvado seja Deus. Bênção. E nós também temos que ser, que nem o apóstolo Paulo diz, nós agora somos como uma virgem pura para Cristo. Para isso nós temos que fazer o quê? Obedecer a Torá de Mashiach, de Yeshua, e também as palavras de Yeshua. Amém? Verso 12, meus irmãos. Porém, agora é verdade que eu sou o remidor, mas ainda há outro remidor, há mais chegado do que eu. Então, irmãos, tem um remidor mais chegado. Vamos ver como é que fica isso. Aí Boaz chega para Ruth e diz assim: Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem um conhecer o outro, porquanto ele disse: Não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: Dá-me a capa que tens sobre ti e segura. E ela a segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e lhes pôs em cima. Então foi para a cidade. Então ela foi, levou para a sogra, né, Noemi, aquela cevada para alimentar também, né, uma fartura ali para a sua sogra. Verso 16. E foi a sua sogra que lhe disse: Como foi, filha minha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: Estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: Não vais vazia a tua sogra. Amém? Então você veja bem, meu cuidado também que Boaz tinha com Israel, com Noemi. Noemi representa Israel. Então, o cuidado que Yeshua tem com Israel. Boaz cuidava de Ruth, Boaz cuidava de Noemi. E Yeshua desposou a noiva do cordeiro
Mas Israel, que o Israel que ainda não conhece Yeshua, mas vai conhecer, amém? Também está sendo cuidado de alguma maneira hoje em dia também. Amém? Louvado seja Deus. Verso 18, irmãos. Então disse ela: Espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua esse negócio. Você observa, meus irmãos, que a própria Noemi está dizendo para Ruth: fica tranquila, fica quietinha, que o Boaz vai resolver. Irmãos, depois que a gente entrega a nossa vida para Yeshua, a gente faz a vontade dele, pode acreditar que o resto é com ele. Que a gente tem que fazer isso. Temos que cumprir a vigília, estamos cumprindo, e com muita alegria e cavanar no coração. Amém? E é isso que a gente tem que fazer, com coração, com amor, alegria, e o resto, e Yeshua cuida de tudo, porque ele é o nosso Boaz. Louvado seja Deus. E o final do livro de Ruth é o capítulo 4, que a gente vai entrar agora, meus irmãos, e diz assim: E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: Ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se a hás de redimir, redime-a. E se não a houver de redimir, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: No dia em que a comprares a terra da mão de Noemi, também comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Aí o remidor mudou de ideia. Então disse o remidor: Para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel. Quanto à remissão e permuta para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo. E isto era por testemunha em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom e da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E portar-te valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Irmãos, vocês vejam bem, esse remidor mais chegado, amém? Quem pode ser mais chegado no campo profético? Nós vamos ver que isso aqui tem muito a ver com aquilo que está ali em Mateus, capítulo 28. Amém? Nós temos aqui, aleluia, louvado seja Deus. Mateus, meus irmãos. Opa, está aqui no capítulo 28. Não está nem aqui o Mateus 28. Tá bem? Mas aqui a gente vai ver, meus irmãos, que Mateus 28, Yeshua diz, verso 18. Deixa eu botar aqui para os irmãos, é só achar. Mateus 28, 18. Mateus 28, verso 18. Amém? E diz assim: E chegando-se Yeshua, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o Pai deu para o Filho todo o poder. Ali, aquele remidor mais chegado, é como se ele estivesse dando para Yeshua
todo o poder. Amém? Agora você redime. Redime a Ruth, redime a noiva é tua. Amém? Então você observa, meus irmãos, que até nisso também foi cumprida aqui a profecia. E ali, meus irmãos, vamos agora para o final do livro, amém? Que diz assim: aqueles anciãos estão profetizando, né? E seja a tua casa, Boaz, como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor. Então veja bem, irmãos, Boaz é remidor de Ruth, mas também é remidor de Noemi. Por quê, irmãos? Porque Yeshua veio ser redentor tanto do enxertado quanto do povo de Israel nativo. Amém? E nós vamos ver isso daqui a pouquinho também ali na Paraxá também, em Êxodo 19. Amém? Porque já está quase, né, irmãos? Avançando aqui na conclusão da vigília. E seja o seu nome afamado em Israel. Verso 15. E ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de David. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Pérez, filho de Judá, né, irmão? Filho de Judá. Judá, filho de Jacó. Abraão, que gerou Isaac, que gerou Judá, que gerou Pérez, que gerou Esrom, que gerou Rão, que gerou Abinadab, que gerou Naasson. Amém? E que Naasson gerou a Salmão. Esse Salmão aqui foi esposo, né, da Raabe, que era aquela mulher prostituta que virou virtuosa lá em Jericó, que escondeu os espias, amém? Foi mulher de Salmão, e depois ele honrou aquela mulher, e dessa mulher gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Jessé, Davi, e de Davi veio Yeshua. Amém? Lá na frente vai vir Yeshua. Então, meus irmãos, aqui termina. Ruth, com essas revelações. Agora, veja um detalhe interessante. Davi, meus irmãos, é o final do livro de Ruth. Davi, ele nasceu em Shavuot e morreu em Shavuot. Por isso também, meus irmãos, que tem muita revelação aqui, irmãos, por isso que esse livro de Ruth também é lido em Shavuot. Mas aproveitamos e falamos da palavra profética. Amém? Que todas essas pessoas aqui, ó, tanto Raabe quanto Ruth, aleluia, amém? Que Salmão gerou Boaz. Boaz era filho de Raabe e casou com Ruth. Olha que benção. O Boaz, a mãe dele era de Jericó, não era israelita. E a esposa era moabita. E desses dois ventres, que não eram israelitas, vai vir Davi e depois vem Yeshua. Maravilha, meus irmãos. Queridos, aqui a gente vai dar um pequeno intervalinho, amém? E daqui a pouquinho a gente já está de volta para falarmos um pouquinho dali do livro de Êxodo e também, antes da vigília, vamos ler os mandamentos, porque o Eterno já está perto de colocar a Torá nas nossas mãos. Está quase chegando a Torá, meus irmãos. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.